Boa noite a todos. O Desperta que vai começar é uma ideia compartilhada, com o professor Ednaldo, grande parceiro, de sensibilização, de troca de experiências, troca de conhecimentos, a princípio voltado para a dança de salão, as relações da dança de salão nos contextos de legitimidade e legalidade, discutindo, ampliando, enriquecendo essas discussões a partir de contribuições de vários profissionais, de educadores, filósofos, artistas, psicólogos. A ideia é que cada tema ele seja estressado, explorado e ampliado a partir dessas discussões. E hoje nós vamos ter como tema a equidade na dança de salão. E aí eu vou convidar no nosso segundo debate a mestra Katiuska Dickel. Ela tem trabalhos extraordinários sobre esse tema, produções na literatura científica, e aí pessoa super indicada para estar nos familiarizando e ampliando o nosso entendimento sobre esse assunto. Olá, Marcos. Novamente, boa noite. Aninha, tudo bem? Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos. E aí nós vamos iniciar nosso debate acerca da equidade na dança de salão. Um tema que está alcançando maior visibilidade graças a contribuições, por exemplo, da nossa amiga Katiuska. Um tema que, na verdade, vai estar revisitando as relações humanas em todas as suas esferas. Revisitando questões que dizem respeito às lutas de classes. E aí a gente vai dialogar um pouco a partir de Marx, de Engels, e com uma certa atenção hoje, a partir da expressão de Katiuska, com esse objetivo de enriquecer, de ampliar o nosso entendimento sobre o tema. O nosso foco, em cima tratando desse tema da equidade, é sobre o respeito à igualdade de direitos. A gente vai estar ampliando esse conceito. É um fenômeno muito complexo, e aí a gente vai contar com a experiência de Katiuska enquanto mulher, enquanto profissional, com contribuições na literatura, com produções na literatura científica. Então, além da experiência em si, propriedade, que é importante harmonizar isso, porque senão a gente acaba tratando do assunto de uma forma muito elementar e acaba perdendo um pouco o efeito, acaba não projetando, não permitindo maior visibilidade. Um pensamento uma mensagem aqui de Pierre Bourdieu: aquilo que foi criado para se transformar, para se tornar instrumento de democracia direta, não deve ser convertido em mecanismo de opressão simbólica. Essa ideia, essa mensagem, ela vai estar sendo desenvolvida, ela vai estar veiculando esse nosso debate hoje. Apresentando aqui a nossa palestrante, Katiuska. Ela tem seus 17 anos de experiência enquanto professora, na área de dança de salão. Ela tem inúmeros trabalhos no cenário nacional e internacional. Então, ela tem nos representado de forma ímpar, de forma expressiva, de forma marcante, acima de tudo, no cenário nacional e internacional. Um pouco do currículo de Katiuska para vocês. Doutoranda em Educação pela PUC Rio Grande do Sul, mestra em Educação pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em Teoria e Movimento da Dança, com ênfase em dança de salão, pela Faculdade Metropolitana de Curitiba. Integrante do Coletivo Par. Eu também, nesses nossos encontros, essas discussões a respeito do formato, dessas discussões, eu passei a conhecer um pouco mais do trabalho do Coletivo Par. Trabalhos espetaculares. E, por exemplo, é um dos grandes responsáveis pela maior visibilidade sobre esse tema. Katiuska, seja bem-vinda. Prazer revê-la. Prazer é todo meu. Marcos, obrigada novamente pelo convite e pelo carinho com que você tem, o carinho e a seriedade com que você tem demonstrado, nessas nossas conversas. Isso é muito importante pelos temas que a gente vem conversando.
Eu queria agradecer também a presença de todos. A família está aí, que sempre me apoia. Eles são realmente meu porto seguro e eles estão comigo nessa desconstrução. Amigos, alunos, as participantes do Coletivo Par estão aí. Então, obrigado mesmo a todos os profissionais, tem excelentes profissionais e pessoas maravilhosas aí na live. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente está aqui junto para poder conversar e poder refletir, né? Então, eu agradeço muito o carinho e o convite. A honra é minha, sem dúvida. E que bom que os componentes do Coletivo Parte estão aqui também, né? Esse movimento. Né? Isso demonstra coesão, força. Perfeito, parabéns. Iniciando no nosso formato, né, com as primeiras questões, considerando uma naturalidade que existe nos personagens da dança de salão, cavaleiro e dama, pensando nessas convenções, como é que você percebe a intensidade desse tema, enquanto mulher e enquanto educadora? Muito bem, já entramos num tema polêmico. Exato. Eu queria tomar a liberdade de começar falando um pouco sobre a equidade de uma forma geral, sabe, Marcos? Então, eu até trouxe uma definição aqui de equidade, porque é muito interessante a gente pensar. Esse é um tema que está muito em voga, assim, né? Muito na moda, mas a gente tem que pensar, acho que na profundidade dele, assim. Então, vou tomar a liberdade. Então, quando a gente fala a palavra equidade, ela pode ser definida como uma justiça natural, disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Em resumo, significa reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos. Então, acho que é legal da gente pensar, quando a gente fala em equidade, né, porque algumas pessoas falam igualdade é a mesma coisa que equidade, né? Então, a gente pensa assim, que equidade enxerga os sujeitos, os indivíduos, como pessoas diferentes. Então, é muito importante a gente respeitar o diferente, respeitar essas pluralidades, né? E aí, falando sobre os dois indivíduos que compõem a dança de salão, no caso, né, majoritariamente o homem e a mulher, a gente vai entender que sim, que homem e mulher são diferentes, né? Só que a equidade de gênero, ela trabalha nessa luta, vamos dizer assim, por entender que os direitos são iguais para todos os indivíduos, né? Então, quando a gente fala em equidade, pode ser equidade de raça, de gênero, pode ter milhões de equidades, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente tem muito essa questão de achar assim, não, mas agora a mulher está querendo ficar igual ao homem, não tem nada a ver com isso. A equidade de gênero é a gente realmente entender que, apesar de suas diferenças, nós podemos pensar em direitos iguais para essas duas pessoas, né? E aí, pensando isso na dança de salão, a gente tem, dentro dessa sociedade, um estereótipo muito, muito enraizado, né? De que o homem da sociedade, ele já tem estereótipos que ele carrega, né? E a mulher também. Isso já é natural da nossa sociedade. Quando a gente entra no campo social da dança de salão, esses estereótipos, eles tomam uma dimensão maior, porque além de ser um homem e além de ser uma mulher, eu preciso ser um cavalheiro e uma dama, né? Então a gente entende o quanto esse estereótipo ele se acentua e essa responsabilidade recai sobre nós. Porque não adianta só eu ser mulher, eu tenho que ser uma dama. E o que se espera de uma dama e o que se espera de um cavaleiro, né? E aí é que a gente... e onde é que entra a equidade, né, nessa relação, né, de dois corpos dançando, né? Então, eu acho que a gente pode começar o nosso debate por aí, entendendo que principalmente a equidade, ela não é querer igualar as pessoas, e sim ela querer dar para todos os indivíduos as mesmas
os mesmos direitos, né? As mesmas condições, perfeito. Então, acho que é importante a gente começar pensando nisso. E aí a gente entra num debate assim que está muito em voga e eu acho muito legal, que bom. E eu vou falar bastante aqui do coletivo PAR, porque a gente realmente tem tentado desmistificar algumas crenças, né, com bastante reflexão, bastante diálogo, né? Então, tentando abrir mesmo, assim, tá, o que que a gente entende, por exemplo, ontem mesmo, numa live que foi feita, a gente falou muito ainda sobre o cavalheirismo, né? O cavalheirismo e o machismo. E que tá tudo bem se, por exemplo, eu ainda chamo de cavaleiro e dama, né? E a gente entender assim, tá errado chamar de cavaleiro e dama, né? E eu sempre digo assim, o grande problema, vamos dizer, o grande problema dessa questão, acho que travou um pouco. Vocês me escutam? Tá. Então, eu acredito que o grande problema dessa questão é a gente conceituar, né? Então, não é só o que o termo diz, mas da onde esse termo vem, né? Então, a gente entender que o termo cavalheiro, ele nasce numa sociedade europeia do século XIV e XV, né? Onde não todos os homens da sociedade eram cavalheiros e nem todas as mulheres. Só para entender assim que dentro desse meu estudo, eu falo sobre equidade de uma forma geral, mas eu especifico bastante, né, até porque é uma tese de doutorado e eu preciso fazer um recorte. Eu estudo especificamente sobre a equidade de gênero, né, na dança de salão. Então, só para a gente poder entender um pouquinho esse recorte. Não, e perfeito. É importante para poder tratar desse assunto entender exatamente o fenômeno, o conceito, sem dúvida. E a questão da complexidade. A gente está falando de questões históricas, né? Desde a gente tem uma relação conflituosa entre professor e aluno, quando a gente fala de Platão e Aristóteles, por exemplo, a forma como eles entendiam o papel da mulher na sociedade, né? Enquanto Platão falava que a mulher deveria ocupar até cargos de chefia, né? Numa relação de simetria, de equidade em relação, de equilíbrio nesse sentido, né? Em relação ao homem. Já Aristóteles, ele já denunciava um papel inferior da mulher nesse sentido, né? Então existia um distanciamento mais expressivo nas teorias de Aristóteles nesse sentido. A gente tem Pierre Bourdieu mesmo, ele vem com alguns conceitos, que você vai estar tratando disso muito bem, que ele vai estar revisitando, por exemplo, Marx, as teorias dele na questão em si dessas lutas de classes e as ações, os mecanismos, os aparelhos ideológicos do Estado, né? A forma como cada corpo se defende diante do novo, diante dessa questão de, opa, esse sistema não está mais nos favorecendo, né? Para quem quer continuar oprimindo e para quem quer reagir a essas opressões. Então, a gente tem essas questões históricas, essa relação, esse peso contra a mulher, né? O nosso semelhante, esse peso contra a mulher ao longo da história, de um modo geral. E aí volta na questão de Bauman também sobre as diferenças da modernidade sólida em relação à modernidade líquida, né? Em relação a essa velocidade com a qual as informações estão aí e a dificuldade que a gente acaba tendo de processar isso. Então, muita coisa fica naquela história vulgar de apagar incêndios, né? Apagando fogo. A gente tem um evento hoje que está na moda, amanhã outro acaba mascarando, apagando esse efeito, e enquanto a gente não entender que essas ações, para alcançar realmente maior visibilidade, para que elas alcancem maior visibilidade, a gente precisa entender como uma reação em cadeia, uma sintonia para poder ter efeito, porque senão a gente se perde, né? Por exemplo, nessa questão. Para você ver o tempo que se levou para se
iniciar um movimento mais expressivo, mais organizado como este, por exemplo, para questionar as relações nessa violência silenciosa que Bourdieu denuncia na dança de salão. Isso é uma expressão de fragilidade nesses nossos processos, nesse nosso diálogo, né? Eu gosto muito dessa só para a gente poder situar, né, as pessoas que estão aqui dialogando conosco. Então, eu uso realmente esse sociólogo que é o Pierre Bourdieu, porque ele diz muito isso, né? Que nós temos microcosmos sociais, né? Então, por exemplo, sei lá, o futebol é um microcosmo social, a literatura, a arte, a dança, enfim. Só que tudo isso está dentro de um macrocosmo social, né? Então, o que a gente tem visto? Que cada campo social desse, ele acaba constituindo as suas próprias disposições, né? E o seu próprio status. Então, por exemplo, para você se sentir pertencendo àquele campo, não é só você entrar e pertencer, você tem que começar a adquirir certas disposições, certos comportamentos, discursos, gestos que te fazem pertencer, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, aí falando da dança de salão, a gente vê, e a gente pode lembrar da gente mesmo, que o nosso gestual muda, a nossa postura corporal, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de falar. Então, o que acontece, por exemplo, voltando lá na história de dama e cavaleiro, se você for para fora desse microcosmo social, as pessoas falam assim, as pessoas chamam de cavaleiro e dama, e para nós é um conceito tão normal dentro desse campo, né? E a gente até já tinha conversado sobre isso, né, Marcos? Por exemplo, esse valor simbólico, por exemplo, de nada me adianta eu ter estudado, fazendo mestrado, agora doutorado, para certos campos. Para um campo acadêmico, isso é muito válido, né? Eu sou bem vista, vamos dizer assim. Mas se eu for para um outro campo, isso não é válido. Então, o que é válido para dentro da dança de salão, né? E aí a gente vê que, como a gente está dentro desse macrocosmo, esses assuntos eles estão transbordando, eles estão batendo na nossa porta. A gente está falando sobre gênero, a gente está falando sobre a construção social do corpo da mulher, né? A gente sabe, não dá mais para a gente não falar sobre isso, né? Então é importante, assim, tá batendo na nossa porta, tá transbordando o nosso campo. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Como é que a gente vai acomodar esses diálogos, né? Não tem como. O Bourdieu fala muito isso. Por mais autônomo que seja um campo social, ele nunca vai ser isolado. Aí a gente imaginar que é uma ilha totalmente isolada, ela não consegue sobreviver, porque ela precisa se alimentar das outras ilhas. Então a dança de salão, ela está dentro da dança, da arte. E aí a gente vai aumentando esses macrocosmos, né? Então o que a gente vai fazer com essas informações que estão batendo aí na porta, né? A gente vai fechar e vai se isolar. E aí eu gosto muito de lembrar desse conceito, né? Que eu pergunto muito para os profissionais e para os pares, assim, vamos dizer. A dança de salão é para todos? Né? Eu sempre faço esse questionamento. Porque se ela é para todas, para todos, para todes, né? Eu não acho que hoje em dia ela seja para todos. Né? Mas eu luto muito por isso e eu tenho certeza que o coletivo PAR luta muito por isso, para que a gente realmente tire essa distinção de raça, gênero, né, que é muito importante, e classe social, né? Tirar, a gente nunca vai conseguir eliminar, né? Foi isso que a gente já até conversou bastante, assim, a gente sempre vai se movimentar para a gente lutar por isso, né? Então, enquanto a gente imaginar que para eu poder pertencer à dança de salão, eu preciso me comportar como uma dama, né? Não só como uma mulher, mas como uma dama, aí já é um impeditivo para quantas pessoas, né? E que eu preciso me comportar como um cavalheiro, né? Então, só aí a gente já pensa assim, eu preciso romper essa barreira para que mais pessoas se sintam
confortáveis e pertencer a esse campo, né? Essa ação, essa luta, ela enfrenta problemas mais sérios, porque a gente está tratando de uma questão que, por exemplo, a gente vive numa sociedade machista, né, em que a criança, ela aprende, ela reproduz o que ela recebe ao longo dos anos, em termos de comportamento deste pai, deste homem, e desta mãe. Né? A gente tem isso, assim como os determinismos sociais, desse sistema de consumismo acelerado, né? Essa questão em si desse consumo de imagens, esse mercado de imagens, como trata também José Saramago, a gente tem para romper isso aí, realmente que as ações elas estejam em sintonia, mas que tenham direção. Né? Tratar isso na dança de salão, a gente está falando de uma relação de incoerência, a gente está falando de uma dança, uma prática corporal que aproximam dois personagens, dois corpos, né? Assim como qualquer outro relacionamento que deve inclinar-se a essa equidade, porque senão ninguém sai do lugar, não crescem juntos. Né? A gente está falando de uma relação em que existe uma divisão de responsabilidades, né, com formatos engessados, numa maioria das práticas, sem dúvida. A gente está falando de como romper com... Você sai desse ambiente, desse núcleo familiar, reproduzindo determinados formatos, né? Na rua da chuva, na fazenda, ambiente de trabalho e demais esferas, você vem para a dança, você também vai lidar com essas mesmas questões. A gente está falando desse respeito, dessas condições que tendam ao equilíbrio, mais humanas, acima de tudo, mais humanas, desses dois corpos, num ambiente em que esse conceito de... Não é só o cavaleiro e dama, antes mesmo, esse conceito, os condicionantes em relação a homem e mulher se chocam. E é uma relação de incoerência, porque a comunicação ela só acontece de forma fluida, de forma harmônica, se houver essa equidade. Né? No entanto, o comportamento do cavalheiro em si, do autor, do ativo do processo, e a dama ainda é submissa a um determinado papel para sorrir e determinadas posturas engessadas. Onde é que isso também é refletido? Porque você colocou ali sobre a questão de, para o contexto acadêmico, você tem determinado respeito, visibilidade, e para outras práticas, infelizmente, não. Você vai para determinados congressos, determinados eventos da dança de salão, e essas questões não se discutem ainda. Então, na verdade, para essa ação alcançar maior visibilidade, precisa que toda e qualquer ação, isso a gente tratando da dança de salão, toda e qualquer manifestação desta atividade tenha esse espaço para essas discussões, porque senão não muda. Perfeito. Esse debate que estamos tendo aqui, ele deve acontecer em todos os eventos, porque senão não muda. É você colocar um tijolo e uma colega sua, muitas vezes mulheres, e retiram. Você coloca um e retiram dois. Eu sempre... Porque a gente se questiona muito, né? O que a gente vai fazer? Porque é isso, às vezes a gente pensa assim, que a gente está dando passo de formiguinha, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso assim, mas quantas formigas são, né? Se a gente tem muitas formigas, a gente faz já um grande movimento, uma grande revolução. Então, eu penso assim, que a dança de salão, ela tem várias esferas, né? Mas e aí eu trago isso também bem forte na minha tese, até porque meu doutorado é em educação, e eu sou educadora, e eu sinto essa responsabilidade que vem dessa desconstrução, né? Desse incômodo, e de como é que eu estou lidando com isso, né? E, ok, eu não lidava assim há um tempo atrás, mas como é que vai ser daqui para frente, né? Então, eu acredito que essa esfera, ela começa dentro da sala de aula. É ali que começa, e não é com
a pessoa, depois de um tempo na dança de salão, aí eu abro um debate, não. É desde a primeira aula. Desde a primeira aula, eu já fico pensando como eu vou trabalhar com esse aluno, porque até alguém colocou ali, eu não vi, depois eu vejo quem foi, que a dança de salão é um reflexo da sociedade. Concordo, eu concordo. Foi Cláudio. Isso, perfeito, Cláudia, eu concordo, né? Então lembra lá, esses microcosmos sociais, eles estão dentro desse macro, né? Mas eles têm autonomia relativa, sempre relativa é o que o Bourdieu vai falar para nós, né? Então, o que acontece? A gente vê que mesmo dentro das salas de aula tem muita diferença, né? Tem professores, tem educadores que já trabalham com uma outra visão, e a gente vê que seus alunos já reproduzem outras coisas, e o aluno, isso é muito importante a gente entender enquanto profissional. O aluno, ele reproduz exatamente o que o seu professor vai construir. Por quê? Porque ele está entrando naquele campo e ele quer, inconscientemente, às vezes, adquirir aquele status. Eu quero poder chegar num baile e ser a pessoa que os outros vão querer tirar para dançar. Então, o que eu preciso adquirir de comportamento? Se eu disser para o meu aluno, desde o primeiro dia de aula, você precisa ser uma dama sensual, você precisa obedecer o cavaleiro, ela vai naturalizar esses padrões. Assim como o homem, você precisa pegar bem a mulher, né? Então, qual é o nosso discurso para o nosso aluno, né? E aí, eu sempre penso que o discurso, ele é a tradução do nosso pensamento. Então, quando algum professor vem me dizer, mas tem problema falar dama e cavaleiro? Eu digo assim, não é que é um problema, é que assim, cabe ou não cabe mais no seu discurso? No meu não cabe mais. E não que eu não tenha falado. Mas é que não é o fato de trocar a palavra. A gente está pegando só a pontinha do iceberg. É mudar o conceito, né? É eu não querer, é eu pensar assim. Para mim, Katiuska, a dança de salão, ela existe porque são dois corpos numa linguagem, uma troca constante. Então, para a dança de salão acontecer, ela precisa somente disso. Tudo que está em torno e que eu posso ir eliminando, eu vou eliminando. Por que eu preciso, desde o primeiro dia de aula, determinar padrões de comportamento? Por que eu preciso ensinar um gesto para uma pessoa sem saber? Eu não conheço o corpo daquela pessoa, eu já determino que ela precisa ter determinado gesto. Então, ali, eu já joguei equidade longe, né? Então, eu acredito muito que a sala de aula, ela é o núcleo dessas outras representatividades, que é o baile, que é a competição, que é o palco, né? Que são as outras práticas sociais dentro da nossa de salão, né? Mas eu acho que nasce muito dentro da sala de aula, né? Como você colocou aí a questão desde a primeira aula, Edinaldo colocou aí também que todo o formato em si, de modo geral, ele precisa ser repensado, sem dúvida. A forma como você apresenta determinada atividade ao sujeito, ela pode estar justamente contribuindo para que esse sujeito aceite, que entenda aquilo como normal. E essa questão do normal, de que uma prática que se repete ao longo de um tempo expressivo, né, de um determinado lapso temporal, e a gente acaba aceitando como verdade única. Né? E é importante justamente uma maior interação dos sujeitos ativos, por exemplo, da dança de salão, para reconstruir essa ideia de que não é só a palavra, como você bem colocou, tem a ver com o conceito, né? Sem dúvida. A forma como lidar, a gente vai lutar até com a ideia do próprio aluno. O porquê, de modo geral, o homem procura a dança de salão e, de modo geral, por que a mulher procura a dança de salão. Né? Pensando numa forma prática, por exemplo, para você reforçar essa sua resposta enquanto mulher, enquanto educadora,
Normalmente é comum na dança de salão a professora ministrar cursos específicos para damas e, de um modo geral, para a sensualidade. Né? Então, como é essa questão de apresentar um formato a ela ou apresentar caminhos para que ela se descubra, porque uma das questões que você colocou aí sobre o respeito à identidade, né, é fundamental. Então, em termos práticos, como é que o que foi que lhe despertou nesse sentido e como é que você tem reconstruído essa sua responsabilidade de apresentar um formato para mulheres. Então, essa questão de ensinar mulher a ser mulher. Um dos contextos, dos conceitos que a gente andou discutindo muito, né? É verdade. Esse é um conceito muito, muito interessante, que essa frase que você disse, né? Ensinar uma mulher a ser mulher. E aí... Que foi sim. que na verdade, eu acho que parte de me entender como mulher, né? Então, já é tão difícil a gente se entender como mulher, porque ainda num artigo, num capítulo da tese, eu ainda coloco, né? A gente tem uma construção do corpo da mulher por uma visão do homem, né? Então, a gente, enquanto mulher, eu não sei te dizer se eu me depilo porque eu sinto mais confortável ou porque isso já está construído em mim. É um exemplo tão básico que eu não sei dizer. Então, é tão arriscado, e eu já fiz isso porque eu fui educada assim, né? A dar aula para mulher, para dar aula para damas, dar aula de sensualidade, e você vai ministrando, eu fui ministrando essas aulas e eu fui vendo assim, mas eu não tenho isso, porque eu nem sei qual é eu não sei minha sensualidade, eu nem sei exatamente como meu corpo se movimenta. Que responsabilidade é essa de eu conseguir despertar isso numa outra mulher, ainda mais através de movimentos prontos? Então, você tem que passar a mão aqui. Da onde que isso traduz que para aquela mulher isso vai ser sensual ou não? É muito arriscado. Então, eu acredito que hoje, eu pelo menos trabalho muito mais, primeiro essa minha desconstrução, porque eu gosto muito dessa frase, né? Que é clichê, mas eu gosto muito, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, a partir do momento que eu me olho e me desconstruo a cada dia, né? A partir do momento que eu desconstruo... a partir do momento que eu desconstruo essas imposições sociais de que mulher precisa ser feminina, mulher disputa com outra mulher. Por quê? Né? Isso foi tão impregnado na gente. Mulher é isso, mulher é aquilo. Peraí. Qual mulher? Eu tô dentro disso. Se eu tô dentro disso, como eu me vejo, né? Então, assim, eu hoje, como mulher e como profissional da dança de salão, eu primeiro tento, né, essa desconstrução diária minha, e provocar, porque o Paulo Freire fala muito isso, né? Ninguém educa ninguém. A gente só cria, né, situações para que a pessoa possa alcançar voos diferentes, né? Então, hoje eu trabalho muito mais nisso, assim, muito mais em provocações, né? Em possíveis caminhos para essas mulheres se encontrarem das formas com que elas queiram, né? Porque elas vão se encontrando e é tão bonito quando a gente vê que essa mulher está conseguindo se olhar e conseguindo ressignificar a mulher que tem dentro dela. E não como um espelhamento meu, porque ela pode até achar bonito um gesto que eu faça, mas que ela quando ela conseguir ressignificar esse gesto dentro dela, vai ser muito bonito, né? E eu te falo, Marcos, que assim, ó, é uma luta de verdade constante ser mulher nessa sociedade.
Só que eu acredito que tem ressignificado tanto, sabe? A gente realmente se olhar, entender e a gente conversou bastante sobre isso, né, nas nossas conversas. Eu penso que eu não estou fazendo isso para mim, sabe? Eu penso que eu estou fazendo isso para uma outra geração. Um pouquinho que a gente ande aqui, um tijolinho que a gente coloque aqui, um tijolinho que a gente coloque ali, a gente está indo para outras gerações, né? Perfeitamente. A gente vive com essa busca, enquanto professor, por exemplo, né? Das turmas numerosas com as quais a gente costuma ter contato, quando um aluno ou outro se pronuncia em relação a, como o Edinaldo, aproveitando que o Edinaldo colocou ali sobre não mais mapas e sim bússolas, quando eles se descobrem a partir dessas proposições, dessas provocações, né, que são essência do nosso papel. Uhum. Essa questão de nós somos a soma dos nossos antepassados, né, o que eles fizeram para que tivéssemos caminhos menos tortuosos. Então, dar continuidade a isso. É justamente esse seu papel, né? Quando você coloca que não está fazendo isso para você. E está, porque, na verdade, graças a esse desconforto que você resolveu reagir, né? Porque desde o começo você colocou que na dança de salão essa questão de que o formato de dama que estava sendo imposto à sua pessoa e que aquilo não estava de acordo com sua natureza, com sua essência, e aí chegou um momento que você, harmonizando com a sua busca por conhecimento, né? Porque uma coisa é aquilo que está lhe incomodando, mas você precisa saber exatamente o que é que está lhe incomodando. Né? E aí vem o quê? Exigir que você alcance maturidade e propriedade. Porque senão a gente também não vai saber lidar com isso. Não é isso? Tanto é que eu acredito, e existe isso, muitas mulheres se afastam por esse desconforto. Mas, infelizmente, não souberam lidar com isso. Né? Não tiveram também, sem dúvida. Né? Por isso a importância de uma maior visibilidade para essas ações que você e o Coletivo Par estão promovendo, que são espetaculares, e que a gente tem que levar isso para todas as expressões, todas as ações da dança de salão. E que isso reflita, porque pensando nessa questão dessa ação em uma série, né, de ações numa cadeia, que essas pessoas levem para os seus ambientes familiares e para as demais esferas sociais. Aí a gente tem um alcance mais expressivo, sem dúvida. E algo que me chama muito a atenção nessa teoria do Bourdieu é um conceito que é da violência simbólica, né? Então, quando a gente fala de violência, por exemplo, contra alguns grupos, né? Por exemplo, das mulheres, dos negros, né? Dos pretos, a gente vai... Tem violências que são mais escancaradas, vamos dizer assim, né? E tem violências que são mais silenciosas. Então, o Bourdieu traz esse conceito de violência simbólica e ele diz que o principal conceito dessa violência é que o próprio violentado, ele naturaliza as ações do violentador, né? Então, por exemplo... Extraordinário. Então, a gente tem visto assim, por exemplo... Muitas pessoas nos questionarem, mas para que mexer nisso? Sabe? Para que mexer nisso? Tá tudo bem. Tem um professor que eu adoro e tenho muito respeito, e ele me disse assim, numa conversa, ele disse assim, ó, mas na minha escola não existe isso, não tem assédio. Por que eu vou mexer nisso se isso não existe? Primeiro eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu falei assim, você já conversou com as suas alunas e as professoras? Porque uma coisa é a sua visão que isso não acontece, a outra coisa é você perguntar. E a outra coisa que eu queria que a gente pensasse se isso não acontece realmente, a gente não sabe, conversar sobre esses assuntos
é muito importante para que não aconteça, não venha acontecer. Porque quando acontece uma violência, pela mais escancarada ou mais silenciosa que seja, ela já vai criar feridas. E hoje, Marcos, eu vejo a gente só tentando tampar as feridas. Aí eu faço uma reflexão, esses dias minha irmã que fez essa reflexão, e eu gostei muito, assim. A gente vai no dentista só quando tá com o dente doendo? Algumas pessoas sim, mas geralmente a gente vai a um dentista, a um médico, para prevenir. Então, quando a gente mexe com essas questões, né, e algumas pessoas vieram me dizer assim, poxa, mas para que mexer com essas questões justo na época da pandemia, que a dança de salão está tão fragilizada? É aí que eu acho que a gente tem que mexer. Porque eu acredito de verdade que só vai fortalecer e vai prevenir tantas coisas lá na frente, né? Para que a gente não fique só, como você disse, Marcos, para que a gente fica só tapando feridas que vão acontecendo. Aconteceu uma coisa aqui, aí eu tapo aqui. Não. Essas ações, esse conversar, e a gente tem pensado muito isso no coletivo, é algo de assim, vamos junto, vamos com a gente. Se você tem dúvida, eu também tenho, vamos esclarecer, né? E eu acho que, de verdade, conversar sobre esses assuntos de equidade de uma forma geral, né? Seja de gênero, de raça, de classe, na dança de salão, é necessário, é urgente e é muito importante para... Eu acredito que só fortalece o nosso campo social, Só vai fazer com que, por exemplo, os lugares onde tem assédio, a gente cria um alerta. Opa, aqui tem assédio, vamos entrar. O que a gente vai fazer? Não tem, eu não sinto que tem assédio aqui. Previne, conversa, deixa esse assunto amplo. A gente precisa disso, sabe? Acho que é muito importante. Sobre essa questão de... Jussara falou ali que, por exemplo, tem algumas questões que ela até não sabe como lidar com isso e, por exemplo, por isso também não fez dança ainda, né? Pois, Jussara, faça, viu? Porque a dança, enquanto uma das maiores formas de expressão do ser humano, né? Assim como ambiente familiar, nossa primeira esfera social, e a gente acaba, na verdade, assumindo, por exemplo, que existe... Em quantas famílias, como exemplo, não existe esse espaço, essa dificuldade de um pai conversar com o filho, de um pai conversar com sua companheira, né, da filha, de uma mãe conversar com a própria filha, etc. Então, essa dificuldade, na verdade, a gente leva consigo para todos os ambientes, sem dúvida. E não é assim, não é um momento desfavorável. Não, como você bem colocou, o momento é o agora, é o presente. Porque o início da nossa conversa já passou, a gente não consegue mais voltar, não é isso? Por exemplo. E a gente está, na verdade, agora tentando, agindo em função do passo à frente, né? O minuto seguinte. Então, cada momento, cada minuto, ele é determinante, por exemplo, nessa ação. Sua imagem travou de novo, voltou, pronto. Então, são muitas questões são muitas questões a serem trabalhadas que vão, na verdade, mexer com esse processo de reconstrução pessoal, né? E seus laços. A dança de salão é uma oportunidade que você tem de levar sua companheira, seus pais, seus filhos, etc., ambiente familiar, um ambiente em laços que se tornem estreitos. Como é que esse laço vai se tornar estreito e harmônico se eu, independente de cor, tamanho, etc., se eu não consigo me expressar, né? Se eu não consigo crescer em conjunto, compartilhar, encontro entre irmãos, né? É uma incoerência, sem dúvida. Por que mexer nisso agora? Não, já era para ter sido mexido já há muito mais tempo. Porque a cada encontro, desde a primeira aula, essa ideia, esse conceito precisa ser discutido. Como exemplo, o conceito de sensualidade, nessa prática da professora tratar de sensualidade com suas alunas, que na verdade se espelham nela, de um modo geral, e querem repetir, né? Ou como a mídia impõe que
usem a roupa que Gisele Bündchen está usando, por exemplo. Foi outro tema que a gente levantou, né? Então, são muitas questões, mas que precisam de visibilidade. Porque senão vira mais uma moda e ela se apaga com o próximo evento em evidência. É verdade. Perfeito, concordo. A gente precisa, né, conversar sobre essas questões. Eu acredito que a gente está indo pelo caminho super certo, que é o caminho da reflexão, e a gente tem visto o quanto dia a dia as pessoas estão falando sobre isso, a gente está se movimentando nesse aspecto, né? Então a gente conversa muito sobre isso no Coletivo Par, que é justamente não parar nunca, né? E aí quando a gente fala assim, então tá, mas pontualmente como isso vai acontecer? A gente tem que pensar que a dança de salão como campo social, ela é formada pelos indivíduos. Quem são os indivíduos? Nós, né? Então o que é eu olhar para mim e falar assim, e agora? O que eu faço? Né? Eu já sei que isso está acontecendo, eu queria fazer um convite a nós, que o primeiro para e escuta o que as pessoas têm a dizer. Escuta. Esse olhar, essa posição de escuta é muito importante, né? A gente está muito em voga também esse lugar de fala. Por exemplo, por mais que eu fale do feminismo, eu não posso falar do feminismo negro. Eu não sou uma mulher negra. Eu não sou uma mulher preta. Mas eu posso dar lugar de fala. Então, os homens, qual é o papel, né? Os homens escutarem e poderem dar o lugar de fala, né? Às outras pessoas, né? A uma mulher, enfim. Então, eu acredito que o primeiro é a gente escutar isso tudo que está acontecendo e depois a gente pensar, tá, o que eu, enquanto aluno, profissional, organizador de evento, o que eu faço com tudo isso de informação? Né? Eu vou continuar fazendo um evento onde as pessoas vão lá, aprendem passos, pegam um certificado, dançam no baile e vão embora? Ou eu vou dentro disso promover uma mesa redonda, uma palestra, né? Quantas coisas a gente pode fazer? Eu, enquanto dono de escola, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou promover? Eu vou promover o que aqui dentro da minha escola que eu consiga trabalhar nesse assunto, né? Eu vou trazer alguém que possa ter esse lugar de fala aqui, né, para conversar, né? Se eu não me sinto capaz, né? Então, eu acredito que agora a gente está no momento, eu sempre digo isso, a gente está no momento certo, né? No local certo que a gente tem que estar. Então, esse é o momento de reunir as pessoas. Exatamente. Vamos juntos. E é muito legal, a gente tem sentido isso, claro que às vezes cansa, né? Eu gosto muito, a Tati tá aí, ela vai saber muito, ela diz assim, dá preguiça. Claro que às vezes dá meu Deus, né? Mas eu acredito muito que a gente tá indo, né? Tá indo para um lugar muito legal. E aí, como a gente conversou, eu não vou focar nos 2 tijolinhos que alguém tirou. Eu vou focar naquele que eu coloquei e que um outro foi lá e colocou e que o outro foi lá e colocou. E a gente tem... Eu sou muito grata. Eu sou muito grata porque, assim, eu tenho encontrado, por exemplo, encontrar com você, Marcos, e encontrar com todas as pessoas do Coletivo Par e outros profissionais da dança de salão que têm agregado e têm falado assim, tá, eu quero entender isso, eu quero aprender, eu quero me desconstruir, eu quero me revisitar. Então a gente tem encontrado pessoas nesse caminho que tem sido fantástico, 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 fantástico. Então, eu sou muito grata, eu queria agradecer novamente o teu convite, agradecer a todos que estão assistindo a live e de verdade a gente pode marcar um outro dia, com certeza. Eu gosto muito da gente poder dialogar sobre esses assuntos. Agradeço mesmo de coração.
Então, a gente está sempre tratando do ato pedagógico, né? A partir da dança salão, mas alcançando outras esferas, porque, na verdade, a gente está tratando das nossas relações, sem dúvida, né? Então, Catiusca, novamente, muito obrigado. Obrigado a participação de todos. Parabéns e um ótimo fim de noite. Abração.